Desde os primórdios da humanidade, a riqueza sempre despertou fascínio, brilhou como promessa, mas também como armadilha. A Bíblia fala de prosperidade, fala de bênçãos materiais, mas também alerta sobre um perigo silencioso, a ganância. Hoje você vai entender a diferença bíblica entre riqueza e ganância e descobrir por que Deus não condena o dinheiro, mas condena aquilo que ele pode fazer dentro do coração humano. Prepare-se, porque esta mensagem pode transformar a forma como você enxerga o que possui e o que deseja possuir. Você sabia que a Bíblia revela histórias dos homens mais ricos de todos os tempos? Prepare-se para descobrir riqueza, fé e poder como você nunca viu antes. Bem-vindo ao nosso canal. Se você quer se tornar um homem sábio e próspero segundo a Bíblia, já se inscreve no canal e ativa o sino. Comente agora e faça parte dessa prosperidade. A riqueza sempre fez parte da história humana. Abraão era rico, Jó era riquíssimo, Davi e Salomão mais ainda. Mas então surge a pergunta que muitos têm medo de fazer. Se tanto os servos de Deus foram prósperos, por que alguns dizem que dinheiro é mau? A resposta está em uma distinção que poucos percebem. Uma linha fina, quase invisível, mas que define o destino espiritual de um homem. Essa linha não está no dinheiro em si, mas no coração que o possui. Porque o dinheiro por si só é neutro. Ele não pensa, não sente, não escolhe. Ele apenas revela o que já existe dentro do homem. Para o soberbo, o dinheiro se torna um trono. Para o ganancioso, uma prisão. Para o justo, uma ferramenta. Para o generoso, uma semente. Por isso que Paulo não diz: o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas sim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema nunca foi a riqueza, sempre foi a relação que os homens estabelecem com ele. A diferença parece pequena, mas é gigantesca. O dinheiro pode ser ferramenta. A ganância transforma a ferramenta em ídolo. A riqueza pode ser bênção. A ganância, uma prisão. E é aqui que começa a distinção divina. E é nesse ponto que o destino espiritual se define. Não pelo quanto alguém tem no bolso, mas pelo que carrega no coração. Alguns enriquecem e se afastam de Deus. Outros enriquecem e se tornam ainda mais úteis na mão dele. O que diferencia um do outro? A direção em que o coração se inclina. Porque no fim, Deus não está interessado no tamanho da sua fortuna, mas no tamanho da sua fidelidade. Salomão recebeu de Deus uma riqueza incomparável. Mas sabe qual foi o pedido dele? Sabedoria. Não pediu tesouros. Não pediu conquistas. Pediu discernimento para governar. A riqueza veio como consequência, mas quando seu coração se inclinou ao excesso, aos muitos prazeres, às distrações, ele próprio confessou: vaidade, tudo é vaidade. A riqueza só é bênção enquanto o coração está alinhado com Deus. E é justamente aí que reside o alerta para todos nós. Não é o que temos que define nossa vida, mas o lugar que damos a Deus em nosso coração. O ouro pode brilhar, mas jamais iluminar. Os aplausos podem confortar, mas não preencher. As conquistas podem impressionar, mas não sustentar a alma. Quando o coração se desvia, até as maiores dádivas perdem o sabor. Quando o coração permanece centrado em Deus, até o pouco se torna muito. Salomão descobriu, tarde demais, que nada no mundo substitui a presença divina. E sua experiência ecoa até hoje como um convite. Busque primeiro sabedoria, busque primeiro o reino, busque primeiro o que permanece. Porque tudo o que vem de Deus floresce. E tudo o que se busca sem ele se desfaz como vaidade ao vento. A Bíblia mostra que riqueza usada de propósito é algo que honra a Deus. Ela permite ajudar pessoas, sustentar famílias, criar oportunidades, fortalecer projetos, expandir o bem. Provérbios diz: na casa do justo há tesouros. Isso significa que Deus não se opõe ao crescimento material. Mas há uma condição: a riqueza deve servir ao homem.
Riqueza com propósito ilumina caminhos, sustenta missões, inspira gerações e abre portas onde antes só havia. O verdadeiro crescimento material é aquele que amplia nossa capacidade de amar, servir e influenciar positivamente o mundo ao nosso redor. A ganância começa onde a gratidão termina. Ela surge quando o que temos nunca é suficiente, quando a busca pelo mais consome o coração e transforma o que era bênção em peso. Jesus alerta: acautelai-vos da avareza, porque a vida de um homem não consiste no que ele possui, mas no que ele é quando ninguém está olhando. A ganância não é reconhecida pelo tamanho da conta bancária, mas pelo tamanho do vazio no peito, um vazio silencioso que se disfarça de ambição, que se veste de necessidade, mas que na verdade é só fome de algo que o dinheiro não compra. E esse vazio nunca diz obrigado, sempre diz quero mais. Ele transforma conquistas em corridas intermináveis, trabalho em prisão, relacionamentos em trocas e o coração em um depósito de expectativas frustradas. A gratidão, porém, faz o caminho inverso. Ela enche a alma antes mesmo de encher as mãos. Ela lembra que o suficiente é um presente, que a paz vale mais que qualquer tesouro e que quem aprende a agradecer descobre riquezas que jamais poderiam ser guardadas em cofres. No fim, o verdadeiro valor da vida não está no que acumulamos, mas no que cultivamos. A fé, o amor, a generosidade e a capacidade de olhar ao redor e perceber que já temos mais do que merecemos. Jesus contou sobre um homem que prosperou muito. Seus campos frutificaram além do esperado. Seus celeiros ficaram pequenos, incapazes de conter tamanha colheita. Ele então fez planos: construir celeiros maiores, armazenar tudo o que possuía e garantir conforto para muitos anos. E satisfeito com sua decisão, disse a si mesmo: alma, tens muitos bens em depósito. Agora descansa, come, bebe e alegra-te. Mas naquela mesma noite, enquanto ele celebrava seus próprios projetos, Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem serve. Não foi a riqueza que o condenou, foi a ilusão de autossuficiência que fez acreditar que a vida está nas coisas que se acumulam. Foi a ganância que o cegou para o essencial. A eternidade não se compra, não se mede e não cabe em celeiros terrenos. A verdadeira riqueza não está em depósitos cheios, mas em um coração desperto para Deus. O tempo que ele julgava ter em abundância era na verdade um sopro. E sua alma, que ele achava segura, estava diante do eterno juízo. Assim permanece o eterno. Quem vive apenas para si mesmo perde de vista o propósito maior. Quem confia mais nas obras de suas mãos do que no Criador, esquece que tudo é passageiro. E quem acumula para a terra, mas não é rico para com Deus, descobre tarde demais que seus celeiros nunca foram suficientes. Deus não quer tirar sua prosperidade. Ele quer tirar de dentro de você tudo o que te afasta dele. Todo o peso, toda a ansiedade, toda a ambição cega que rouba sua paz e te impede de enxergar o que realmente importa. A diferença entre riqueza e ganância é simples, mas profunda. Riqueza é bênção divina que chega com propósito. Ganância é prisão silenciosa que cresce dentro do coração. Riqueza é agradecer por tudo, até pelas pequenas coisas que muitos ignoram. Ganância é reclamar apesar de tudo, mesmo quando Deus já colocou abundância ao seu redor. Riqueza constrói, aproxima, cura, inspira. Ganância destrói, divide, corrói, consome. A prosperidade que vem de Deus não enche apenas as mãos, enche a alma. Mas a ganância esvazia o espírito, mesmo que o bolso pareça cheio. Deus não deseja tirar seus recursos. Ele deseja libertar seu coração. Ele quer te ensinar a viver com propósito, generosidade e gratidão. Porque a verdadeira riqueza não é medida pelo que você acumula, e sim pelo que você é capaz de transformar. Quando o coração encontra Deus, até o pouco se torna muito. Quando o coração se perde na ganância, até o muito se torna nada. A verdadeira prosperidade não começa na carteira, começa no coração. É no silêncio da alma que Deus encontra espaço para agir.
É na humildade, na gratidão e na disposição de servir que ele derrama aquilo que o dinheiro nunca poderá comprar. Quando Deus encontra um coração fiel, íntegro, generoso, ele confia recursos, não apenas para enriquecer uma vida, mas para que essa vida enriqueça o mundo. Ele sabe que um coração alinhado ao propósito não será destruído pelo orgulho, não será corrompido pela vaidade, nem guiado pela ganância. Deus derrama mais sobre quem entende que tudo o que recebe é uma ferramenta para curar, levantar, transformar. A prosperidade verdadeira não é medida pelo que acumulamos, mas pelo impacto que deixamos. É sobre ser canal e não depósito. É sobre permitir que Deus faça através de nós e não apenas por nós. A pergunta que fica é: você busca riqueza ou permite que a ganância te busque? Você deseja prosperar para si ou para que vidas sejam tocadas através de você? Se esta mensagem falou com você, compartilhe. Alguém precisa ouvir isso hoje.